Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, eu prego, ministro estudos bíblicos, faço conferências, escrevo e publico livros. E tenho o privilégio ainda de viajar por todo o Brasil a proclamar a palavra do Senhor. Mas, se você perguntar-me neste momento, querido irmão, qual destes ministérios eu mais prezo, responder-lhe-ei sem titubear. O ministério que mais prezo e mais amo é, sem dúvida alguma, o da intercessão. Porque se eu não orar, jejuar, buscar ao Senhor, suplicar e interceder, em primeiro lugar, por sua igreja, e depois pelos que perecem sem ter a esperança de ver Deus, nenhum dos ministérios citados terá qualquer sentido. Por isso, conclamo a todos neste momento, principalmente os obreiros de Deus, para que nos reavivemos no ministério da intercessão. E de início eu quero deixar a todos o texto áudio do intercessor, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 12 e versículo 23. E quanto a mim, confessa o profeta, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Mas o que vem a ser o ministério da intercessão? Sim, o que é o ministério da intercessão? Antes de o definirmos, detenhamo-nos nesta palavra: intercessão. Que palavra doce, melíflua, alta e ao mesmo tempo profunda. Intercessão. Esta palavra procede do vocábulo latino intercessiones, interceder. Sim, interceder em favor de alguém. É uma súplica, é um rogo, é um pedido. Embora não seja um ministério formalmente constituído, a intercessão é um encargo que Deus coloca sobre a sua igreja, levando-a a interceder por todos, conforme exorta-nos o apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, escreve Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Que responsabilidade a nossa diante desta passagem paulina. A intercessão. Então, significa que todos nós, obreiros ou não, porque diante de Deus somos todos trabalhadores de sua vinha, enfim, todos somos intercessores. Mas qual a essência da intercessão? Constitui-se ela, a essência da intercessão, em colocar o bem-estar do próximo acima do próprio bem-estar, a fim de que Deus o abençoe e salve-o. Na oração intercessória, esqueçamo-nos, pois, de nós mesmos e lembremo-nos daqueles que carecem, almejam e rogam por nossas orações intercessórias. É a nossa responsabilidade. A seguir, veremos um dos maiores intercessores da história sagrada. A minha oração é: Senhor, faz de mim realmente um intercessor e não me tire este ministério. Cronologicamente, Abraão é o primeiro intercessor da história sagrada. É claro que antes dele houve homens como Enoque e Noé que se deram a interceder por seus contemporâneos. Mas em termos formais,
podemos considerar Abraão o primeiro intercessor da história. Certa vez, interpôs-se ele entre Deus e uma cidade impenitente, cujos habitantes são assim descritos. Gênesis capítulo 13 e versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Observemos que os sodomitas não somente pecavam, mas colocavam-se como arqui-inimigos de Deus. Devido à sua impenitência, haviam-se fechado a todas as reprimendas divinas. Eles viviam para pecar e pecavam para viver. Abraão, como profeta e como bom teólogo que era, sabia perfeitamente que não somente Sodoma, mas Gomorra e as cidades adjacentes estavam fadadas a desaparecer em razão do castigo divino. Mesmo assim, sabia ele que era sua responsabilidade interceder por essas metrópoles. E ele o fez. De forma extremada, intercedeu pelas cidades impenitentes das campinas do Jordão. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18 e versículo 33 e vejamos de que forma intercedeu Abraão pela cidade de Sodoma e suas co-irmãs. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10 justos. E disse o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Eu não sei quantas cidades semelhantes a Sodoma e Gomorra temos em nosso país. Talvez 1, 2, 30, 40, eu não sei. Talvez a minha cidade, ou a sua, querido irmão, seja igualzinha à cidade de Sodoma e Gomorra. Portanto, o que nos cabe fazer? Assistir-lhe à destruição, à desdita, à miséria? Imitemos, pois, o patriarca. Intercedamos, pois, diante de Deus, pelo nosso bairro, por nosso condomínio, por nossa cidade. Mas não fiquemos apenas na intercessão. Obrigamo-nos, diante de Deus e dos homens, não somente a orar por nossas cidades, como também evangelizá-las. Distribuamos, pois, entre os seus habitantes folhetos, Novos Testamentos, exemplares das Sagradas Escrituras. Evangelizemos os nossos concidadãos, pessoalmente, falando-lhes de Cristo. Se o fizermos, eu tenho certeza que experimentaremos um grande avivamento espiritual. E a nossa cidade, que hoje em nada difere de Sodoma e Gomorra, a nossa cidade erguer-se-á como a coluna da verdade e do evangelismo pátrio. É a nossa obrigação interceder e evangelizar por nossas cidades. Se em Sodoma não havia nenhum justo, exceto Ló e a sua família, em nossas cidades nós temos dezenas, centenas e até milhares de justos. E sabemos muito bem que a oração de um único justo faz muito efeito. É uma oração que jamais será esquecida. Veremos neste tópico, querido obreiro, os dois principais intercessores da história sagrada, Moisés e Samuel. Certa vez Moisés colocou em risco a própria salvação ao interceder pelos israelitas. Diante do Senhor,
ao elaborar a sua peça intercessória, foi ousado e incisivo. Disse ele a Jeová: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo capítulo 32 e versículo 32. Às vezes, para salvarmos uma única alma, ou preservar o nosso rebanho da apostasia e de um castigo certeiro e iminente, temos de ousar também em nossas súplicas e intercessões diante do Senhor. Não nos esqueçamos, pois, de nossa responsabilidade. O intercessor tem de ser ousado também. Agora, vejamos o caso de Samuel. Mesmo jubilado, não deixa de interceder pelo povo hebreu. Leiamos novamente o primeiro livro de Samuel, capítulo 12 e versículo 23. É, como dissemos, o texto áureo do intercessor. E quanto a mim, confessa o santo profeta, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 3 coisas temos a aprender com o profeta Samuel. Em primeiro lugar, mesmo jubilados, é a nossa responsabilidade orar e interceder pelo povo de Deus. Ainda que não dirijamos mais o seu rebanho, a responsabilidade intercessória ainda pesa sobre nós. Em segundo lugar, temos de orar sempre e continuadamente, porque este será o nosso ministério até o fim de nossa jornada terrena. E em terceiro lugar, as nossas orações e súplicas têm de ser acompanhadas por uma intensa campanha doutrinária. Samuel diz: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele orava, intercedia, suplicava pelos filhos de Israel, mas, ao mesmo tempo, exortava-os diuturnamente para que não se desviassem mais dos santos caminhos de Jeová. Se abrirmos as nossas Bíblias agora em Jeremias capítulo 15, versículo 1, confirmaremos aquilo que dissemos no início deste tópico, ou seja, que Moisés e Samuel são de fato os 2 maiores intercessores da história sagrada. Disse-me, porém, o Senhor, escreve Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. O interessante é que, mesmo ouvindo esta palavra por parte do Senhor, põe-se Jeremias a interceder por Jerusalém e Judá. Ele sabia que o castigo era inexorável. Mesmo assim, ora, intercede, suplica e derrama toda a sua alma diante do Todo-Poderoso. Em um dado momento de seu ministério, ele dá-se tanto à intercessão que chega a dizer: ah, meu coração, meu coração, meu coração. Ao orar pelos filhos de Judá e pela cidade de Jerusalém, Jeremias colocava a sua alma, o seu espírito e o próprio corpo. Ele procurava em todas as coisas assemelhar-se aos 2 principais intercessores da história sagrada, Moisés e Samuel. E nós também temos esta responsabilidade. Sejamos como Moisés, Samuel e o próprio Jeremias. Não importa se a situação é difícil,
o Senhor chama-nos a interceder pelo seu povo e pelos que caminham sem qualquer esperança de ver a Deus. Faremos uma pequena pausa agora, querido obreiro, para intercedermos em favor de nossos filhos. E para tanto, tomaremos como exemplo o patriarca Jó. Abramos, pois, as nossas Bíblias no livro que lhe leva o nome, capítulo 1 e versículo 4. Narra o autor sagrado: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias e seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó, todos lhe conhecemos a história, era um homem muito bem-sucedido. Possuía fazendas e gados e camelos e muita prata e muito ouro. Era honrado por todo o Oriente e muitos eram os serviçais à sua disposição. Tinha ele 7 filhos varões e 3 filhas varoas. E estes, periodicamente, reuniam-se, quer na casa deste, quer na casa daquele, para os seus folguedos e banquetes. E Jó preocupava-se muito com essas reuniões. Dentro dele, a indagação: será que os meus filhos não pecaram contra o Senhor? Será que eles não lhe blasfemaram o nome? E na dúvida, levantava-se ele de madrugada, orava por cada um deles, citando-os nominalmente diante do Senhor. Em seguida, com a alma compungida e ainda preocupada, oferecia holocaustos em favor de cada um deles. Mas, a essas alturas, querido irmão, querida irmã, você deve perguntar-se: mas será que as intercessões de Jó não caíram no vazio, no esquecimento? Porque, como todos sabemos, no auge de suas provações, ele veio a perder os 10 filhos de uma única vez. Mas tenho-lhe algo muito importante a dizer-lhe, querido irmão. Às vezes, as nossas intercessões movem a mão de Deus a agir de modo doloroso. Sim, de uma única vez, o patriarca perdeu os seus 10 filhos. Ficou completamente desfilhado. Mas a boa notícia é que os seus 7 filhos e as 3 filhas foram recolhidos pelo Senhor às mansões eternas. Eles não chegaram a se desviar dos caminhos do Todo-Poderoso. Quando oramos em favor de um filho ou de uma filha, devemos estar preparados para um desfecho às vezes não muito agradável, momentaneamente, mas agradabilíssimo na eternidade. A nossa obrigação, pois, é entregar cada um de nossos filhos nas mãos do Senhor. Quanto ao destino deles, deixa-o, pois, nas mãos do Senhor, porque todos os atos divinos são atos amorosos. A nossa obrigação, pois, é orar pelo cônjuge, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos e por nossos descendentes que ainda não chegaram. Oremos por eles, e eu tenho certeza absoluta que nenhuma de nossas orações cairá no esquecimento. Alguém já disse com muita propriedade que a oração não tem prazo de validade, e o mesmo se aplica às nossas intercessões. Você pode orar 1 ano, 2 anos, 10 ou 30 anos. A sua oração
entregue diante do Senhor, não perderá a validade jamais. O nosso Deus não se esquece de nossas preces e rogos. Querido obreiro, o Senhor constrange-nos agora a que intercedamos por nossas autoridades. Abramos novamente as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens é incomensurável. Se desejamos de fato uma nação próspera, bem-sucedida e respeitada em todo o mundo, precisamos interceder diuturnamente pelo presidente, pelos governadores e prefeitos, pelos legisladores e juízes e por aqueles que nos velam pela segurança. A nossa esperança não está neste ou naquele político, mas as esperanças de todas as autoridades, quer elas saibam, quer não, residem em nós, filhos e filhas de Deus. Temos de orar, suplicar e interceder por todos os homens que foram chamados a zelar pela coisa pública. Caso contrário, o nosso país não será bem-sucedido. Ninguém ignora que os palácios são tomados por forças demoníacas, por homens e mulheres usados por Satanás, que querem destruir e acabar com a coisa pública, para que não tenhamos paz, nem segurança, nem tranquilidade, e para que haja lutas fratricidas e revoluções desnecessárias e indesejáveis. Tomemos cuidado. Como povo de Deus, é a nossa responsabilidade orar por todas as autoridades. Esta é a política da Igreja. Não fomos chamados a fazer política partidária, porque a política da Igreja, como a noiva do Cordeiro, é estar acima da política. E neste particular, a nossa responsabilidade é dupla, como duplo também é o nosso chamamento. Nós temos um chamamento sacerdotal. Oremos, pois, pelas autoridades. Nós possuímos também um chamamento profético. Quando as autoridades se fizerem réprobas, repreensíveis, é a nossa obrigação mostrar-lhes, com base neste livro, a palavra de Deus, o caminho que elas devem tomar. Sempre de acordo com a palavra de Deus. As autoridades devem ver na Igreja de Cristo a coluna e a firmeza da verdade. Nós observamos em Filipenses capítulo 4 e versículo 22 que as intercessões de Paulo eram tão eficazes que havia convertidos, inclusive, no próprio palácio de César. Leiamos aqui, Filipenses 4 e versículo 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Se orarmos com a mesma instância, com a mesma responsabilidade, com o mesmo amor, nós teremos irmãos no Palácio do Planalto, nos palácios governamentais e em cada sede municipal. Oremos,
evangelizemos e exerçamos, pois, a nossa responsabilidade profética e o nosso dever sacerdotal. Voltemos a falar sobre as nossas cidades. E, para tanto, abriremos as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 29 e versículo 7. Diz o Senhor através de seu profeta: E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ninguém ignora, querido irmão, que no Brasil há cidades violentas, inseguras, muitas vezes sujas, comprometidas com crimes hediondas, enfim, cidades entregues a Satanás. Por causa disso, não temos segurança para entrar nem para sair. Ficamos apreensivos quando os nossos filhos não chegam na hora marcada. E perguntamo-nos: estará tudo bem com eles? Como podemos modificar as nossas cidades, tornando-as um lugar de paz e tranquilidade? A solução encontra-se em nossas mãos. Oremos pelas cidades, entreguemo-las nas mãos de Deus, evangelizemo-las diuturnamente, tracemos um plano mestre de evangelismo para que todos os bairros e as suas periferias sejam contemplados. Abramos trabalhos nas comunidades, nas favelas, nos lugares mais recuados e injustiçados. É a nossa obrigação fazê-lo. Imitando ou seguindo o exemplo do profeta Samuel, hajamos de forma dupla. Em primeiro lugar, orando por nossas cidades, e em segundo lugar, doutrinando-as ou evangelizando-as. E, por se falar em cidade, oremos também pela paz da cidade santa, Jerusalém. No Salmo 122 e versículo 6, lemos: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que Deus abençoe a cidade santa e os seus moradores, pois, conforme diz-nos o Senhor Jesus, é a cidade do grande Rei, e temos de interceder pelos filhos de Israel onde quer que eles se encontrem, pois somos devedores à comunidade hebreia. Deu-nos ela, a Bíblia Sagrada, as alianças e o Salvador do mundo. Que Deus abençoe o seu povo. Por intermédio da comunidade hebreia ou israelita, os gentios todos fomos abençoados. Finalmente, prezados irmãos, tomemos como exemplo de intercessão o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prestes a ser crucificado, ele ora em favor de todos nós. João capítulo 17, versículos 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, o que nos resta fazer? Tiago 5 e versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como já disse no início desta palestra, pela graça de Deus eu prego, ministro estudos bíblicos, faço conferências, escrevo e publico livros.
e viajo por todo o Brasil. Mas o ministério que me é mais precioso é o da intercessão. E eu sempre peço a Deus: Senhor, não me tire. Não me tire, Senhor, porque eu quero aperfeiçoar-me neste ministério, até que venhas arrebatar a tua igreja. Senhor amado, neste momento, Senhor, eu rogo pela tua igreja. Aviva a tua obra. Aviva os teus obreiros, os teus pastores e evangelistas, os presbíteros e diáconos, os professores e professoras de escola dominical, os missionários que estão no campo e por aqueles que hoje, Senhor, hão de selar a sua fé com o próprio sangue. Guarda-nos e que exerçamos este ministério na força e no poder do Teu Espírito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos a paz do Senhor.